Você é neuropsicólogo que passa pelas mesmas dificuldades que eu? Senta que esse vídeo é para você. Que comece o Muro das Lamentações. Melhorou? Olá, meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou neuropsicóloga e diretora da Encantato. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, que são as maiores dificuldades do neuropsicólogo clínico. Uma vez me perguntaram isso, e daí eu pensei, gente, que difícil de responder essa pergunta, porque são tantas dificuldades. Brincadeiras à parte, mas a nossa profissão da neuropsicologia tem vários ali processos que são muito difíceis para a gente, são complicados demais. Primeira dificuldade. Nós utilizamos instrumentos avaliativos que são muito caros. Eu entendo que quando você está comprando um instrumento avaliativo, é claro que a pessoa que está vendendo, ela precisa ganhar uma porcentagem, então a livraria que vende precisa ganhar, a revenda precisa, o autor precisa, aquela pessoa que fez a padronização para o Brasil também precisa ganhar em cima disso. Mas, gente, é muito caro. Então, você imagina, a gente está falando de um som R, um instrumento de avaliação de inteligência para pré-escolar, que custa R$ 3.000. A gente está falando do VISC, R$ 1.800. A gente está falando da Bailey, R$ 5.000. É muito caro. E não só o instrumento em si, mas também a folha de resposta. Então, acaba que uma das coisas que mais complicam a nossa atuação como neuropsicólogo clínico é que a neuropsicologia, para você conseguir fazer uma avaliação neuropsicológica, o custo é muito caro. O custo sendo muito caro desses materiais que a gente precisa adquirir, é claro que isso vai repercutir para o cliente. A avaliação neuropsicológica ela é muito elitizada. Esse é o segundo problema da neuropsicologia. Porque a gente acaba tendo que oferecer uma avaliação com custo maior, porque a gente tem também, obviamente, uma série de instrumentos que a gente precisa comprar, de folha de resposta, sem falar do custo do seu consultório, da energia que você paga, do CRP que você tem que pagar todo ano, do seu transporte, da sua alimentação e assim por diante. Então, se a gente for somar todos esses custos, ainda mais com todos esses instrumentos muito caros, não tem como você oferecer um valor da avaliação neuropsicológica muito barato. E acaba que as pessoas que conseguem pagar esse valor são pessoas que têm mais condição financeira. A neuropsicologia ela é muito elitizada. E isso é muito triste, porque a população que é mais carente não consegue pagar esse valor. Terceira dificuldade do neuropsicólogo clínico. A nossa profissão ela é interdisciplinar. A gente precisa se comunicar com o médico do cliente, com o fonoaudiólogo, com o pedagogo, com a escola, por exemplo, desse cliente. E nem sempre isso é muito fácil. Quantas vezes que eu já mandei mensagem para médico, liguei lá no consultório dele, conversei com a secretária pedindo, por favor, um tempinho para poder conversar sobre o cliente X. Eu ainda coloco assim, olha, não precisa ser por telefone, se você quiser me passar um e-mail, só contando assim um pouquinho da história dele, como que você está trabalhando agora os sintomas, enfim, por favor, qualquer coisa, me dá uma moralzinha. Nada. Muitos nem respondem a mensagem que você está mandando. A secretária diz que é impossível conversar com o médico, que não tem jeito porque ele não tem tempo. E da mesma forma, com às vezes fonoaudiólogo, com pedagogo, terapeuta ocupacional e com escolas. Várias escolas se recusaram a encontrar comigo durante o processo avaliativo, inclusive durante também a reabilitação cognitiva. Então, às vezes, essa parte de ser uma profissão interdisciplinar, ela complica muito a nossa atuação. Não é que eu queira que a neuropsicologia não possa conversar com outras profissões, não é isso. Mas a gente deveria melhorar essa abertura, os outros profissionais entender que para a gente poder atuar como neuropsicólogo, a gente precisa do contato deles, a gente precisa conversar sobre o tratamento, sobre as intervenções que estão sendo feitas, como ele percebe aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto e aquele idoso. Então, a gente precisa melhorar nossos meios de comunicação. Quarta dificuldade do neuropsicólogo clínico. Nossa profissão exige constantes atualizações, tanto no sentido teórico, de estar estudando a neuropsicologia ali, tantas bases de neuroanatomia, psicologia do desenvolvimento, psicometria, etc., como no aspecto mais prático, que são os testes. Praticamente todos os meses as editoras lançam testes novos, então a gente precisa de uma atualização que seja constante, que seja frequente.
Isso tem um lado bom, né? Porque assim, eu gosto de estudar e eu gosto de desafio. Mas a gente gasta muito tempo e a gente gasta muito dinheiro com isso. Então, quando você pensa em neuropsicologia, você está pensando também que você vai ter que ter um tempo para essas atualizações. E é semanal, porque senão você não consegue, né? É tanta coisa que é colocada, é tanto teste, é tantas novas maneiras de fazer intervenções, por exemplo, que toda semana você tem que colocar um tempo ali para você conseguir estudar. Quinta dificuldade do neuropsicólogo clínico. Nem sempre os seus colegas, também neuropsicólogos, apesar das boas intenções que eles têm, e eu acredito que tenham mesmo, eles executam um trabalho de uma forma mais correta, vamos dizer assim. Eu já tive vários casos de pacientes chegando para reavaliações que trouxeram uma avaliação neuropsicológica por muitas vezes impossível. Por exemplo, já teve um caso que a pessoa trouxe uma avaliação neuropsicológica de quando ali um adolescente tinha 12 anos de idade, foi aplicado nele a VAIS-3. A VAIS-3 é uma escala que a gente avalia inteligência, um teste de inteligência que a gente só pode começar a aplicar na fase ali do final da adolescência para o adulto, então é a partir de 17 anos de idade. Como é que o meu colega, neuropsicólogo, faz uma avaliação de inteligência com um instrumento que não tem uma faixa etária acessível, que não tem uma faixa etária que pode ser feita. A VAIS-3 é a partir de 17 anos de idade. Então, se ele tem 12 anos de idade, você pode fazer VASI, você pode fazer VISC-4, mas você não vai fazer VAS-3. Isso é só um exemplozinho, tipo, bem pequenininho, em comparação com as coisas que chegam aqui. Isso torna a nossa profissão muito difícil. Eu, inclusive, acho que esse problema não seja só da neuropsicologia, mas seja da psicologia de maneira geral. Mas todas as vezes que o seu colega faz uma coisa assim, uma coisa errada, ele acaba também comprometendo todos os profissionais. Porque sempre vão falar mal assim, nossa, neuropsicólogo é horrível, neuropsicólogo é uma profissão que não presta, que não sei o quê. Sempre vai falar mal da classe toda, não vai falar mal só daquele profissional específico. Gente, a nossa atuação, a gente tem uma responsabilidade tanto individual com o nosso paciente, como uma responsabilidade social. A gente tem que pensar no outro colega neuropsicólogo que também está ali, inclusive na hora de você colocar valor nos seus serviços. Não tem como você cobrar uma avaliação neuropsicológica com valor muito baixo, de tipo 200, 300 reais. Isso não existe. Por que não existe? Porque eu sei que isso não cobre nem os custos que a pessoa vai ter ali com aqueles materiais, com aqueles instrumentos que ela adquiriu, muito menos as folhas de resposta. Então, a gente tem que pensar bem na nossa atuação. Sexta dificuldade do neuropsicólogo clínico. Nossa área tem uma falta de padronização de procedimentos. Até mesmo em termos de Conselho Federal de Psicologia, falta para a gente um documento que fale da elaboração dos documentos escritos produzidos pelo neuropsicólogo no exercício profissional. Eu sei que nós temos ali uma resolução do ano passado, a 006 de 2019, que o Conselho Federal de Psicologia institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional e que supostamente a neuropsicologia está ali dentro dessa resolução 006 de 2019. Mas eu acho que a gente deveria ter uma resolução que falasse da elaboração desses documentos específica para o neuropsicólogo, porque a avaliação neuropsicológica ela é muito diferente da avaliação psicológica. Não dá para ter uma única resolução que fala de tudo, de todas as questões envolvidas, até mesmo por essa questão do uso dos instrumentos avaliativos. A neuropsicologia, a gente só não usa teste que sejam aprovados pelo nosso sistema de SATEP-SI. Não é isso, a gente só não usa teste que é lá aprovado. A gente precisa utilizar qualquer metodologia, qualquer instrumento para poder avaliar aquela função cognitiva, avaliar aquele comportamento do indivíduo. E nem sempre a gente tem um teste padronizado, reconhecido pelo SATEP-SI para poder fazer isso. Então, por exemplo, a gente pode utilizar um jogo, como a Torre de Hanoi, a gente pode utilizar uma brincadeira, como quebra-cabeça, e isso servir como material para a gente conseguir avaliar aquela pessoa. Então, é necessário uma resolução mais específica para a atuação do neuropsicólogo,
que eu acho, inclusive, que vai ajudar os nossos colegas a se orientarem em termos do que é necessário ter no relatório de laudo de avaliação neuropsicológica, o que não pode ter ali naquele laudo. Vai ajudar, inclusive, as pessoas. Muitos alunos me perguntam isso. O que eu ponho e o que eu não ponho nesse relatório? A gente precisa de uma resolução específica para o neuropsicólogo. Sétima dificuldade da neuropsicologia. Para você ser neuropsicólogo, você precisa de tempo sim para se atualizar, mas não é só isso. Você precisa de um tempo fora do ambiente ali clínico, que você está junto com o paciente ali, para você poder corrigir todos os instrumentos avaliativos que você aplicou no seu consultório. Então, se você é um neuropsicólogo que trabalha, por exemplo, das 8 da manhã até as 18 horas, a gente sabe que a gente trabalha mais que isso, mas vamos fingir que você trabalha das 8 às 18 horas atendendo, de segunda a sexta-feira. Quando você sai do seu consultório às 18 horas, quer dizer que você não vai mexer com mais nada de paciente seu? Você não vai trabalhar mais? Não, porque agora você vai pegar todas aquelas pastas de prontuário que você fez ali, aqueles testes com todos os seus pacientes. Provavelmente você vai levar para sua casa ou ficar até mais tarde no consultório trabalhando para você conseguir corrigir todos esses testes e colocar dentro de um laudo. Hoje, eu que já sei aplicar todos os testes, corrigir, interpretar, que já estou treinada nisso, eu demoro cerca de 5 horas para fazer um relatório de laudo de avaliação neuropsicológica. 5 horas que eu demoro para fazer o laudo. Imagina quem está começando a aprender muito mais tempo que isso. Então, a neuropsicologia, a gente gasta muito tempo produzindo os nossos documentos, porque a gente tem que corrigir teste, etc. Oitava dificuldade do neuropsicólogo clínico. As especializações de neuropsicologia, de maneira geral, elas falham muito na parte prática. A parte teórica, não. Tem várias especializações no Brasil todo que são muito legal a parte teórica, tem vários professores explicando sobre as funções cognitivas, etc. Quando chega na parte de aplicação dos testes, geralmente é mais ou menos. Por quê? Porque você tem um módulo lá que explica sobre a aplicação, correção e interpretação do teste. Só que, depois que você dá esse módulo, o aluno não tem o tempo de aplicar o teste, corrigir, interpretar e ter um feedback com você. Ter um momento com você, professor, ou qualquer outro profissional ali inserido para ele conseguir tirar as dúvidas. Isso acaba sendo feito de uma forma quase exclusiva só no estágio, no finalzinho ali da especialização, e que não é suficiente. Então, o que eu vejo é que as pessoas que fazem especialização em neuropsicologia, quando elas terminam essa especialização, elas não estão prontas para poder atuar em neuropsicologia. Elas ainda precisam de supervisão, precisam fazer vários outros cursos. Por exemplo, ela vai lá na pós-graduação e ela aprende sobre o teste de desempenho escolar, sobre o TDE-2. Mas na hora que ela vai mesmo para o consultório, terminei minha especialização, vou começar a atender. Ela não sabe interpretar o teste. Aí ela vai lá e procura um curso específico do TDE-2. Gente, isso é um problema da nossa educação. Então a gente também precisa melhorar isso, as nossas especializações em neuropsicologia. Gente, mas olha só, a neuropsicologia é muito linda, ela é perfeita, neurolovers, coraçãozinho, neuropsicologia é muito legal, eu sou apaixonada na neuropsicologia. Mas realmente a gente tem que admitir que a nossa profissão, ela tem várias dificuldades, várias coisas que a gente precisa melhorar. E eu espero que você entenda que esse sentimento seu não é só seu, é nosso. Todo mundo sente isso e a gente precisa fazer alguma coisa para poder mudar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos da neuropsicologia. É importante a gente se mobilizar para as mudanças. Comente, principalmente se você tiver algum assunto que você queira que eu trabalhe aqui, que eu fale aqui nesse momento nosso. E ative o sininho para receber notificações. Um grande abraço. Eu pensei sinalzinho, depois sininho.